Bem-vindo à 329ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é Não Sou Canibal. Quando Deus, na sua admirável graça, me salvou em maio de 1975, comecei de imediato a evangelizar os meus colegas de liceu. Eram os mais próximos e, por isso, foram os primeiros a ser alcançados com a verdade libertadora do Evangelho. Outros se seguiram no não mais parar, especialmente os que estavam junto deles, inicialmente, e não tinham como não ouvir. Quando um dia evangelizava um grupo, houve um que me acusou de ser canibal, porque dizia ele que nós cristãos comemos a pessoa de Cristo. E citou dizendo que Cristo um dia disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Ao ser confrontado com a acusação de que era canibal, eu disse que ele deveria dirigir tal acusação aos religiosos ritualistas e não a mim. E estavam ali presentes, curiosamente, naquele grupo, alguns ritualistas. A declaração de Cristo, que citei em parte atrás, tem sido deturpada pelos religiosos ritualistas e isso tem chocado e escandalizado os descrentes, levando-os a uma maior incredulidade, o que é muito grave. É lamentável que os religiosos ritualistas, em vez de aproximarem as pessoas de Deus, as afastem ainda mais dele. A declaração completa do Senhor Jesus Cristo foi a seguinte, cito: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 53, 54. Ora, estas palavras nada têm a ver com o que os acusadores pensam, estando condicionados pela interpretação torcida e errada que os ritualistas fazem daquelas palavras do Salvador. Os religiosos ritualistas associam erradamente estas palavras de Cristo à sua ceia, quando, cito, Cristo, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: isto é o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Os ritualistas cometem um erro de palmatória na sua interpretação das Escrituras ao associarem erradamente, de forma ilegítima e mesmo abusiva, aquela declaração de Cristo à ceia do Senhor, que nada tem a ver. João 6, 53, 54, a referência da tal declaração, é uma das declarações preferidas dos ritualistas, entendendo a eles como sendo uma referência à ceia do Senhor, que não é, de todo. O que o Senhor disse ali nada tem a ver com a ceia do Senhor. A conclusão que extraem das suas palavras está errada pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor não tinha sido instituída quando Cristo proferiu aquelas palavras. Ele só a instituiria mais tarde. É muito importante notar isto. Portanto, ao dizer o que disse, o Senhor não se estava a referir à chamada ceia do Senhor, que nem sequer existia ainda. Em segundo lugar, é importante identificar a audiência a quem aquelas palavras são dirigidas. Aquelas palavras são dirigidas a incrédulos, a descrentes, enquanto a ceia do Senhor se destina exclusivamente a crentes, não a pecadores não regenerados. Em terceiro lugar, o comer e o beber mencionados nas palavras do discurso do Senhor são dirigidas a quem ainda não crê, para que creiam, a fim de obterem a salvação, enquanto que o comer e o beber referidos da ceia do Senhor são dirigidas a quem já crê, aos crentes, visando a gratidão, a adoração, não a salvação. São dirigidas a quem já é salvo. Nota com atenção o que o Senhor disse no seu discurso, registado em João 6, 54, muito antes de instituir a ceia, que tem o seu nome, a chamada ceia do Senhor. Cito o que ele disse então: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Se compararmos este versículo com o versículo 47 no contexto, vê-se de imediato que o comer a que ele se referiu quer dizer crer, pois o versículo 47 diz: aquele que crê em mim, aquele que crê tem a vida eterna. Quem come tem a vida eterna, ou seja, quem crê tem a vida eterna. Até o tempo dos verbos é o mesmo. O versículo 47 diz crê e o 54 diz come. O comer é ilustrativo do crer. Come-se crendo. O Senhor Jesus Cristo foi fértil em ilustrações, declarações que não devem ser tomadas ao pé da letra, que não eram de forma alguma estritamente literais. Declarações que devem ser entendidas como ilustrativas de alguma verdade. Por exemplo, ele disse: eu sou a porta, e noutra ocasião, eu sou a videira. Ora, não deve ser entendido que ele era mesmo uma porta ou mesmo uma videira, mas que uma porta e uma videira ilustravam o seu papel, a sua missão. A própria Bíblia está cheia de exemplos assim. No Velho Testamento, por exemplo, ao interpretar o sonho das 7 vacas e das 7 espigas que Faraó teve, José disse: as 7 vacas formosas são 7 anos, ou seja, representam 7 anos, não são o mesmo. As 7 espigas formosas também são 7 anos, disse ele, ou seja, representam 7 anos. Quando o Senhor Jesus Cristo disse na ceia: tomai, comei, isto é o meu corpo,
Ele de facto estava a dizer que o pão representava, ilustrava o seu corpo. Não estava a dizer que era realmente o seu corpo. O pão não se transforma, como dizem os ritualistas, no corpo de Cristo tão real e tão perfeito como está no céu. Nem nunca lemos disso na Bíblia. O pão continuava a ter aparência de pão, a saber a pão, a cheirar a pão, continuava a ser pão. Além disso, o pão não podia ser mesmo o corpo de Cristo, estando o corpo de Cristo ali dentro dos seus olhos, visivelmente, ali presente, a segurar o próprio pão. Mas, repito, isto nada tem a ver com o que lemos em João 6. João 6 nada tem a ver com a ceia do Senhor. No texto em João 6, o comer significa crer e não comer literalmente. Quando o carcereiro de Filipos quis saber como ser salvo, não lhe foi dito para comer, mas para crer. E o mesmo te digo a ti hoje, como faço sempre, e hoje ainda com mais veemência, a saber, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. É o farol que